Então, para quem nós vamos fazer a apostila, então, na página 66, ok? Já havíamos iniciado a aula, coloquei para gravar agora. Temos poucos alunos, né, hoje. Não sei se é porque é segunda-feira. Então, vamos lá. Página 66 da apostila. Essa atividade vai ser feita a correção, tá? Ela foi enviada como nas aulas programadas, né? Da semana passada. E aí a gente vai fazer, então, a correção dessa atividade. E tá lá pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vocês lembram que na aula passada a Pro falou sobre os tempos verbais do modo indicativo? Então, nós vimos que o modo indicativo é um modo que expressa uma certeza, né, em que o verbo expressa uma certeza de algo que realmente aconteceu, que é verdadeiro. Isso é o verbo no modo indicativo. Só que o modo indicativo ele tem tempos, né? O verbo ele pode expressar algo no presente, no passado ou no futuro. E no modo indicativo, o passado e o futuro, eles sofrem, né, algumas divisões. Então, dependendo da forma como ele está sendo colocado, né, conjugado, ele pode estar num pretérito, que é o passado, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Quem me lembra da aula passada, o que é o pretérito perfeito? Alguém pode ir? Não estão lembrados? O pretérito perfeito é quando a ação foi... Fala, Gui. Terminada? Espera só um pouquinho que eu tenho que aumentar aqui, eu não estou te escutando. Abaixei o volume do... A ação foi? Terminada. Terminada, exatamente. Quando eu concluí, eu comecei e terminei, né? Então, eu estudei, eu comi, eu fiz. E para eu ter terminado uma ação, ela está no passado, né? Então, terminei, está no passado, acabou, mas eu comecei e terminei. Então, pretérito perfeito. E aí nós temos também o pretérito imperfeito, que seria o quê? Uma ação que... E aí, Guilherme? Se o perfeito é a ação que foi concluída, o imperfeito é a ação o quê? Que não foi concluída. Isso, uma ação, então, que não foi concluída, né? Então, eu terminaria, né? Eu comecei, mas eu terminava a prova quando o sino tocou. Lembra que eu coloquei esse exemplo? Então, ele queria concluir aquela ação, mas algo interrompeu. Então, eu terminaria a prova, eu comeria essa maçã se ela não tivesse estragada. Eu brincaria no parque no parquinho se ele não estivesse fechado. Então, é algo que você faria, né? Ou começou a fazer. Brincaria não, perdão, brincaria ficou... é outro tema. Eu brincava no parque, né? Então, também uma ação... Deixa eu só fechar o áudio do Guilherme aqui. O pretérito imperfeito também indica uma ação que sempre se repetia, né? No caso do parque agora. Que sempre se repetia, mas que ela foi interrompida também, né? Era algo que uma ação contínua. Então, por exemplo, eu brincava no parque antes da pandemia, né? Eu ia ao shopping antes da pandemia, ou uma coisa que você comia, mas não come mais, né? Eu gostava de ovo quando eu era pequeno. Eu comia ovo quando era... Então, assim, era algo que você fazia com frequência, né?
mas que agora você não faz mais. Então, esses verbos, essas ações, esses tempos, né, quando estão no pretérito imperfeito, é o que indica, então, uma ação não concluída ou uma ação contínua que foi também interrompida, né? Algo que acontecia no passado, mas que parou de acontecer. E aí, lá na página 66, tem duas cenas aqui e tá pedindo, né, para você circular, contornar, circular as formas verbais presentes. As formas verbais é como o verbo está sendo conjugado aqui, né? Ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual é a forma verbal que aparece nessa primeira cena, Matheus? Passado? Oi? Passado? Na verdade, eu quero saber qual é o verbo, a forma verbal, primeiro. Lá na Pretérito imperfeito? Não, mas qual dessas palavras que tem aqui, ó? Ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual dessas palavras que está indicando um verbo, uma ação? Deixa eu passar para o Tiago aqui, que o Tiago está com a mão levantada. Pode falar, Tiago. Peraí, só um pouquinho, Tiago. Você precisa ativar seu áudio aí. Eu clico aqui, você clica aí. Vai ser o verbo tomei, né? Exatamente, o verbo tomei. Então, primeiro era para circular, tá? Então, circular o verbo tomei. E na cena 2, na infância eu tomava suco no café da manhã. Tomava é passado. E o verbo, então, é tomava. Só um pouquinho, a gente vai chegar lá. Obrigada, Tiago. E aí, essas, né, ideias, essas formas verbais, elas estão transmitindo, então, o Tiago e o Matheus já disseram, elas estão transmitindo, então, uma ideia de passado, de algo que já aconteceu. Então, eu tomei, foi algo que já aconteceu. Eu tomava, é algo que também acontecia, mas agora não acontece mais. E aí, como que tá saindo meu áudio aí, gente? Tá bugando? Professora, o que vocês estão fazendo? Página 66 da apostila. Ok. Então, voltamos lá para a atividade. E aí está dizendo assim que apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais tomei e tomava possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Então, quando eu falo tomei, eu estou falando de um tempo. Quando eu falo tomava, eu estou falando de um outro tempo. Quer dizer, tem uma diferença. O tempo não, mas tem uma diferença. Os dois estão no passado, mas existem diferenças, né? Ele está falando assim, qual dos personagens fala de uma ação habitual, algo que acontece sempre, ou seja, que costumava praticar no passado, porque era algo que acontecia sempre no passado. Fala, Yuri. A imagem 2. Exatamente. A cena 2 da imagem 2. E qual era a forma verbal que era utilizada? Indicativo? Então, mas o verbo, como que foi o verbo conjugado lá na cena 2? Como que o verbo foi conjugado? Qual é o verbo aqui na cena 2? Tomava. O verbo tomava. Então, a mulher da cena 2, né? E a forma verbal utilizada foi tomava. Então, essa é a resposta da B. A mulher na cena 2 e o verbo tomava, tá?
letra C, só fechar aqui. Ah, fechou já, né? Está perguntando qual dos personagens fala de uma ação momentânea que está acontecendo agora. Deixa eu só. Que está acontecendo agora. Vou abrir aqui porque eu acho que vocês não estão me vendo, né? Estava só a tela preta. Aparecendo a minha imagem aí? Sim? Ok. Então, qual dos personagens fala de uma ação que aconteceu no passado, mas é algo que aconteceu próximo, ali daquele momento, né? E a forma verbal que foi utilizada. Pode falar, Rafael. A cena 2? Então, a cena 2, ele está indicando algo que aconteceu, né? Que acontecia sempre, mas assim, era no passado e acontecia sempre. Ela tomava, e o verbo era tomava, né? Que é da cena 2. Já na letra C, a ação do passado recente. Então, algo que aconteceu recentemente foi tomei. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, faz quando você tem um copinho. Peguei aqui o copo, deixei aqui. Eu tomei um suco durante a aula. É diferente de eu falar que quando eu era pequena, eu tomava banho de piscina todo final de semana, por exemplo. Os dois, falar de tomar, né? Eu tomava suco de laranja todos os dias. Então, quando eu era pequena, é um passado mais distante, né? Algo que aconteceu no passado, que acontecia com frequência, mas parou de acontecer. E eu tomei foi agora. É um passado, mas é um passado mais recente. Então, na cena 2, na letra C, o personagem que fala de uma ação momentânea ocorrida num passado recente é o menino na cena 1, tá? E a forma verbal é o verbo tomei. Então, essa foi a forma verbal da letra C, ok? E aí, como eu expliquei na aula passada, quando o verbo indica uma ação pontual, que sempre, né, do momento, momentâneo, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Agora, quando o verbo indica uma ação frequente, isso é que aconteceu mais de uma vez, ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Aí tá aqui, ó. Ontem eu tomei suco no café da manhã e na infância eu tomava, né? Então, tomei, comecei e terminei. Eu tomei o suco, tomei todo o suco aqui, né? Acabou meu suco, comecei e terminei. Eu tomava uma ação contínua, né? Aqui, acho que ele nem está trazendo aqui nesse caso o fato de uma ação não concluída. A apostila aqui está trazendo só o fato de uma ação recorrente, que sempre acontecia, né? Habitual. E aí estava pedindo para comparar o verbo tomar, conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Então, no presente fica eu tomo. Já no pretérito perfeito fica eu tomei. E no pretérito imperfeito, eu tomava. Tu tomas, tu tomastes, tu tomavas. Ele toma, ele tomava, ou ele toma, ele tomou, ele tomava. Nós tomamos, nós tomamos, nós tomávamos. Vós tomais, vós tomastes, vós tomáveis. Eles tomam no presente, pretérito perfeito, eles tomaram, e no pretérito imperfeito, eles tomavam. Então, ele vai mudando conforme a pessoa, conforme o número, né? Isso a gente já estudou também, que o verbo ele vai sofrendo alteração de acordo com a pessoa e com o número, né? Que é o singular ou plural, e a pessoa, a primeira, segunda e terceira pessoa, que é eu, tu e ele, o singular, nós, vós,
e eles, no plural. Página 68. Aqui tem uma capa de um livro, né? E aí está perguntando qual é a forma verbal presente no título desse livro. Gente, a forma verbal é como que o verbo está aparecendo, tá? Ou seja, qual é o verbo que está aparecendo ali? Independente de como ele está sendo conjugado. Então, qual é o verbo? Então, a forma verbal é a forma como o verbo está aparecendo no caso aqui, no título do livro. Então, qual é o verbo que eu tenho aqui? No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Pode falar. Peraí, só um pouquinho. Tiago. Vai ser a forma verbal mandava? Exatamente, mandava. Mandava que é o verbo, né? Então, a forma verbal é o verbo mandava. E em que tempo que está essa forma verbal? Pensando aqui, mandava, ela ainda manda? Hein, Yuri? Yuri está com a mão levantada? A televisão ainda manda no Carlinhos? Não, passado. Passado, né? Mas que passado que foi esse? Foi um passado que acontecia, que era habitual, mas não acontece mais? Ou é um passado recente, que é por agora? Ou seja, é o pretérito. Eu esqueci o nome do outro. É o que faz tempo isso. Então, quando faz tempo, volta aqui lá na página 67. Imperfeito? Exatamente, o pretérito imperfeito. Então, o tempo que está essa forma verbal é no pretérito imperfeito, porque ela mandava, mas alguma coisa aconteceu que a TV não manda mais, né? Hoje em dia não é a televisão que manda nas crianças, é o celular, a internet, né? Muitos fazem o que a mídia está falando, tá? Compre tal brinquedo, jogue tal jogo. E aí tem muita criança que vai na onda da mídia, né? Isso aí é errado, tá, gente? Tem que procurar dosar. As redes sociais, os jogos, o celular é legal, mas tem que saber dosar, tá? Não pode ficar o dia inteiro na frente do celular, ou do tablet, ou do computador, ok? E aí, de acordo com essa forma verbal, então, o Yuri já respondeu essa questão. A televisão não manda mais no Carlinhos, né? Ele tá aqui, ainda manda, não manda mais e sempre mandará. Não, ela não manda mais. Aconteceu alguma coisa que interrompeu essa ação. Então, a TV não manda mais. Né? A segunda, segundo item. E aí era para escrever uma frase com o verbo mandar, então, mandava, está no pretérito imperfeito. Mandar, com o verbo mandar, que no infinitivo, no caso, mas no pretérito perfeito. E aí, o que você colocou, Matheus? Você fez essa? Então, faz agora. Pensa aqui. Como que ficaria o verbo mandar no pretérito perfeito? Lembrando que o pretérito perfeito, passado, por Deus, já aconteceu, mas foi algo recente. Se tomava é pretérito imperfeito e tomei é pretérito perfeito, mandava, que é pretérito imperfeito, como que vai ficar? Tomava, tomei. Mandava, você. Mandei. Mandei. Então, cria uma frase agora e fala para mim. Uma frase com o verbo mandei, que vai estar no pretérito perfeito. Ó, aqui na página 68 está dando uma dica. Para facilitar o emprego do pretérito perfeito, inicie a frase com a palavra ontem. Ontem, o quê? Ontem mandei. O que você mandou? Peraí, só tô terminando de escrever.
Não, mas pode falar, depois você escreve, senão a gente perde muito tempo. Joel, fala para mim. Ontem mandei o carro dar partida. Ok. Nossa, mas você tá mandando assim o carro da partida e ele já liga? Não. O motorista, então, da partida no carro. Então tá. Vai, Joel, o que você colocou nessa frase, Joel? Da 2. É que eu ainda tô pensando. Então pensa aí rapidinho junto com a gente. Ontem mandei o quê? Vou falar uma minha. Ontem mandei a roupa para lavar. Meu sonho, né? Mandar alguém para lavar minha roupa, mas eu que lavei mesmo. Ontem mandei a roupa para lavar. Ontem você mandou o quê, Joel? Fala, Yuri. Enquanto isso, enquanto o Joel pensa, daqui a pouco eu já vou voltar em você, hein, Joel? Vai pensando aí rapidinho. Eu coloquei assim, ó. Ontem meu pai mandou eu fazer tarefa. Então, mas aí mandou não vai estar no pretérito perfeito. Tem que ficar mandei para poder ser pretérito perfeito. Peraí, eu mandei, ele mandou. Não, dá sim, porque só mudou a pessoa, né? Uhum. Eu mandei, ele mandou. Tá certo, sim, desculpa. Tá certo, sim, Yuri. O Yuri, ele trocou a pessoa. Porque eu tô focada no mandei. O Yuri, ele trocou a pessoa. Então, ele colocou ele não tá falando dele mesmo. Ele mandou o pai. Se ele mandou o pai, então é ele. Eu mandei, ele mandou. Valeu, Yuri. Tá comendo barriga aqui. Então, também pode conjugar ele em outras pessoas. Tá? Fala Guilherme Durães, estava com a mão levantada. Ontem mandei mensagem para ele. Ontem mandei mensagem para ele. Fala, Tiago. Ontem mandei meu filho jogar o lixo na rua. Ontem mandei meu filho jogar o lixo na rua. Muito bem. Mais alguém? E aí, já que o Yuri trouxe essa... Ai, obrigada, filha. E já que o Yuri trouxe essa questão da mudança de pessoa, eu vou então... ontem eu mandei. Mandei, tá certo, né? Mandar. Ontem eu mandei. Ontem ele mandou, no caso do Yuri, né? E nós? Como ficaria nós? Ontem nós... Verbo mandar. Rafael, como ficaria o verbo mandou, mandar, conjugado no pretérito perfeito, em primeira pessoa do plural, nós. Mandar, nós. Eu mandei, mandou, nós Mandamos. mandamos, né? Nós mandamos mensagens no grupo de pais, né? Vós mandai, eles mandam muitas mensagens, né? Então, só lembrar que é algo que é pretérito perfeito, algo que aconteceu, mas num passado recente, ok? Então, voltamos lá. Se vocês quiserem colocar, pode ficar mandei, mandou, porque o tu e o vós não são pessoas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, eu troco sempre por você e vocês, o tu e vós, né? Mas pode ficar. Mandei, não, peraí. Mandei, mandei, mandou, mandamos, mandaram. Tudo isso, todos esses verbos conjugados dessa forma estão no pretérito perfeito, tá? Então, número 3, a tirinha lá, antes a vovó e eu falando.
Só fechar uns áudios aqui, então interferir. E aí, agora, com a máquina de tricotar, eu a vez, né? Reescrever a frase do primeiro quadrinho, empregamos o verbo tricotar e brincar no pretérito perfeito. Então, algo que acontecia no passado, mas não acontece mais. Tricotar. Como que fica, Joel? Tricotei. Uma coisa que eu fazia, mas não faço mais, mas bem lá no passado. Do verbo tomar é tomava. Do verbo mandar é mandava. Do verbo tricotar é tricotava. E do verbo brincar é brincava, exatamente. Então, no pretérito imperfeito, ficaria antes da vovó, tricotava e eu brincava com a lã. Já no segundo quadrinho, está pedindo para empregar, então, o verbo perder no pretérito perfeito, ou seja, algo que aconteceu recentemente. Pode falar, Yuri. Perdi. Exatamente, perdi. Então, ficaria agora com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez, né? E aí, é uma questão de interpretação, tá dizendo por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho. Por que você acha que ele está chateado, Regiori? Por causa da bolinha? Na verdade, é um novelo de lã, tá? Mas por quê? O que tem a bolinha? O que tem o novelo de lã? Não sei, não falou nada. Exatamente, por isso que é uma interpretação. Quem sabe responder essa aqui? Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Fala, Yuri. Porque ele não podia mais brincar. Exatamente, porque ele não podia mais brincar com o novelinho de lã, né? Antes, a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Agora, com a máquina de tricotar, eu perdi a vez, ou seja, eu não posso mais brincar. E aí ele ficou chateado, né? E aí tá pedindo para reescrever, então, a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós e eu por nós, e manter os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, eu tenho lá, se antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã, como que vai ficar, então, antes as vovós e nós, o quê? Brincar e tricotar. Fala, Rafa. Antes as vovós tricotavam e nós brincamos com a lã. Na verdade, o brincamos foi algo, ele não está no pretérito imperfeito. Porque brincamos, ele começou e acabou. Brinquei. Acabou. Brincamos. Nós brincamos. Nós começamos a brincadeira e terminamos. Começamos a brincadeira. Então, o verbo tricotavam, tá certo. Agora, o brincar no pretérito imperfeito, como que ficou? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vergas, o que você colocou? Brincar no pretérito imperfeito. Se no pretérito imperfeito, né? No plural, deixa eu ver aqui. Nós mandávamos, nós tomávamos. Dá uma olhadinha. Gente, uma dica para vocês lembrarem como que conjuga o verbo é sempre voltar na tabelinha. Então, eu olho aqui, eu pego um verbo de modelo, aqui no caso. Eu tenho o verbo tomei conjugado, né? Então, eu pego aqui, ó. Tricotar e brincar. Nós, pretérito imperfeito. Se tomar é nós tomávamos. Então, brincar é nós brincávamos.
Então, essa é uma dica. Sempre voltar e consultar essa tabelinha da conjugação de um verbo, né? Eu vou ver se eu passo para vocês pelo menos uns 3 verbos com as conjugações are, er e ir, para vocês terem essas tabelinhas, eu vou mandar no grupo, e aí vocês podem estar consultando no momento de realizar uma atividade, tá? Seria algo, por exemplo, que eu teria um cartaz na sala, né? Para facilitar a consulta. E aí, então, eu vou fazer esse slide com as conjugações, e daí eu vou mandar no grupo para vocês irem consultando até vocês conseguirem conjugar só de ouvir a pessoa e o tempo, tá? E não acontece assim também de um dia para o outro, ok? Então, letra D, antes as vovós tricotavam, AM no final, viu, gente? E nós brincávamos com a lã. E tinha que fazer também o segundo quadrinho, né? E agora com a máquina de tricotar eu perdi a vez. Era para trocar o eu por nós. Então, nós, o quê? Fala, Yuri. Agora com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. Exatamente. Então, nós perdemos a vez, né? Temos 3 minutinhos, vamos para a página, então, 70. E aí eu vou pedir um para fazer a letra A, B, C, e cada um vai fazer uma letra, tá? Então, letra A, vou colocar aqui, deixa eu ver quem não participou ainda. Guilherme Alves, letra A. Letra B, Guilherme Velasquez. Letra C, Regiori. E letra D, o Joel. Hoje é aniversário do seu pai, Guilherme Matos. Parabéns para ele. Cadê o Guilherme? Tá aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, Guilherme Alves, né, que eu tinha falado? Letra A. Como que fica? No pretérito alterado do pretérito perfeito e depois no pretérito imperfeito. Então, eu canto na escola, tá no presente, né? Como que vai ficar eu no pretérito perfeito, algo que eu fiz e terminou? Aqui, alguém com barulho. Ah, é o Guilherme, né? Eu cantava na Vamos lá. escola. Algo que eu fiz. Se pretérito perfeito é eu tomei, eu mandei, cantar vai ficar eu. Guilherme. Não é para escrever, Guilherme, é para você responder aqui para a Pro. Estou esperando a resposta. Se no presente eu canto, eu tomo no presente. No passado vai ficar eu tomei. Como que vai ficar eu canto? No passado vai ficar eu? Sua voz está travando. Hã? Sua voz está travando. Joel, responde então para mim, como que vai ficar isso aqui? Se eu canto no presente, se eu tomo no presente, eu tomei no pretérito perfeito. Se eu canto no presente, eu canto. Eu canto tá no presente. Pessoal, tá acabando o tempo. É para fazer essa atividade. Na hora que voltar a aula, eu quero essa atividade pronta e vocês vão fazer. A gente vai continuar a correção, tá? Não vou, só um pouquinho, Matheus, vou deixar para a próxima. Então, se eu tomei no passado, eu cantei, tá? Então, volta lá, façam a letra A, B, C, D e assim. A hora que voltar a aula, nós vamos fazer a correção, ok? Então, até daqui a pouco.